E naquele momento de oração, assim, me bateu um choro terrível. E assim, eu percebi que os outros jovens olhavam para mim e eu chorando, chorava muito, 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 como se eu tivesse, foi como se estivesse acontecendo ali no momento uma espécie de conversão, né? Apesar de que eu era muito jovenzinho, a gente dizia assim, como é que um jovenzinho parecia que tinha, Quantos anos, mais ou menos, eu lembra? acho que eu tinha uns 16 Era anos por aí. um adolescente e tal. Era. É, já é um Era jovem, um pouco jovem, era. é. E tal, não é? E então naquele dia foi um dia muito forte porque eu chorei muito, eu pensava muito nos meus pecados, não é? E o pessoal depois que terminou a catequese ficaram rindo de mim, porque é que eu tinha chorado tanto, né, naquele dia da catequese. Mas foi exatamente como uma experiência de encontro, né, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. E a partir daquele momento eu não consegui mais me desvincular da vida da igreja, né? Eu fiz a minha primeira comunhão, que foi um momento muito especial para mim. Depois eu entrei num grupo de jovens. Depois eu senti um desejo grande assim de acompanhar o padre da paróquia. E depois eu dizia, pai, eu falei, padre, eu queria ser coroinha. Já era um grande, né? Já era um Sim, sim, cavalo sim. grande já. Então, é o padre certo. Já tinha muitos jovens, assim, naquela época era muitos jovens, uma participação muito grande, né, na vida da igreja, dos jovens. Então, eu vivi uma época durante, assim, mais ou menos uns 2 ou 3 anos na minha paróquia de origem, que eu sou natural de Alagoas, a paróquia Nossa Senhora Divina Pastora, que é a paróquia também de um bispo muito famoso que morreu, Dom Henrique, Dom Henrique que Soares. certamente muita gente conhece, Sim, né? sim, sim. Conheceu um homem muito santo, né? Muito. Ele pregou inclusive dois retiros para Ah, que mim, não legal. três, num seminário dois e para me ordenar diácono ele pregou um. Então eu comecei, né, me doar com os jovens, né, na vida da paróquia. Por exemplo, eu me lembro que toda semana, uma vez na semana, nós íamos ao hospital. Cantávamos, tocávamos ali para os enfermos, né? A gente sempre visitava as pessoas que estavam, por exemplo, com depressão. Depois eu comecei a sentir um desejo de cada vez mais me doar, de pertencer a Deus, né? De me consagrar. E aí eu me lembro que no ano 2000 o padre fez um anúncio dizendo assim: em janeiro nós teremos um despertar vocacional. Era um encontro, de certo modo, sem compromisso. Uhum. E aí, naquele despertar vocacional, o padre fez um encontro, não é? Me lembro de muitas canções que tocaram profundamente. Uma, por exemplo, foi uma canção que fala: Israel, eis o que diz o Senhor, não tenhas medo, pelo nome eu te chamo. E aquela música marcou muito a minha vida e o encontro durante o dia, né? De tal modo, eu me lembro que naquele primeiro encontro, eu disse assim, no fundo do meu coração: eu quero ser padre. Não é que legal. Já no encontro, já sentiu essa inquietação ali. Exato, né? Embora eu já sentia um desejo de servir cada vez mais a Deus, mas no encontro, na medida que fui escutando palestras sobre vocação, o que era chamado de Deus, o que era de fato a vida celibatária e tal, então eu senti, né? Esse é o meu caminho. E uma coisa que eu acho mesmo que é fruto da ação, da graça, né, do Espírito Santo, é que durante a minha caminhada eu nunca tive dúvidas. Porque tem jovem que até chegar a ser padre, sente muita dúvida, Sim. passa por crises, Conflitos. conflitos, uns entram, outros saem. É isso que eu quero mesmo? É esse caminho que eu estou certo? Está errado? Eu me questionava, a Igreja Católica é realmente a Igreja de Jesus Cristo? É a verdadeira ou existem outras que são falsas? Quem é que está certo? Então eu, como jovem, sentia um pouco isso já no início, mas depois tudo foi cessando. Mas no caso, eu sempre senti fortemente. Nunca passou pela minha cabeça assim, nenhuma intuição interior. Desista. Saia desse caminho. Saia desse percurso.
Quando eu voltava do seminário, nas férias, minha mãe dizia, Darlan, você não quer desistir, não? Minha mãe, fica quietinha. Homem, vai lavar os seus pratos.